A paz do Senhor, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Esperando aqui a turma aí entrando. Hoje, quem vai fazer a abertura sou eu e quem vai estar pregando vai ser eu. A paz do Senhor, Tassiano, Vanderlan, sejam muito bem-vindos. Vamos dar um tempinho, Tiago, seja bem-vindo. Vamos só dar um tempinho para a gente iniciar mais um culto Peniel. Um culto onde nós cremos que Deus vai falar conosco, vai falar com a sua igreja. Seja bem-vinda, Angélica. Sejam todos muito bem-vindos, Raquel. Vamos dar só mais um tempinho para a gente dar início ao nosso culto Peniel. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E eu creio que se nós estivermos ligados naquilo que Deus vai falar, naquilo que Deus tem para trazer para a sua igreja, nós vamos receber, amém? Seja bem-vinda, Manali, a paz a todos vocês, que Deus possa nessa noite aí estar falando mais uma vez com a sua igreja, trazendo revelação do alto sobre a sua igreja, amém? Então vamos nesse momento agora, abrir as nossas Bíblias, no livro de Êxodo, no seu capítulo 3, Êxodo, segundo livro da Bíblia, bem lá no iniciozinho da sua Bíblia, nós vamos ler Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, e diz assim: Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente. Eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: Quem sou eu para me apresentar diante do Faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: Eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar um pouco mais para que Deus possa fazer aquilo que Ele tem para fazer nesse culto, Peniel. Senhor, nós aqui te apresentamos as nossas vidas, te apresentamos a Tua palavra. Que o Senhor possa estar nesse momento, o Espírito Santo de Deus, visitando cada vida, cada pessoa, cada lar que está assistindo essa live nessa noite. Que Deus, o Senhor possa se manifestar, falar com a tua igreja, trazendo uma palavra que venha do alto. E para tanto, ó Deus, eu me coloco à tua disposição para ser um instrumento teu em favor da tua igreja, hora reunida. Assim, ó Senhor, nós te oramos, no nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, esse texto eu sei que vocês já conhecem, não é? Porque vai tratar exatamente a respeito de uma missão na qual o Senhor havia determinado para Moisés. A gente já conhece bastante a história de Moisés, né? Como se deu aí esse trabalho de Deus na vida de Moisés, né? Moisés é aquele menino que foi criado pela filha do faraó, teve acesso ali às leis, a tudo que a cultura egípcia podia proporcionar. Mas acontece que o sangue que corria, o sangue hebreu que corria na veia dele falou mais alto em um determinado momento. E ele se irou, né? Ele ficou indignado quando, numa situação onde ele vê um egípcio destratando, né, um escravo hebreu, então ele mata esse egípcio. Quando finalmente ele percebe que descobriram a respeito dessa morte, ele foge, né? Ele teme o faraó.
E ele tinha aí por volta de 40 anos de idade. Então ele vai para as terras de Midian, de lá ele conhece o seu sogro, casa-se com sua esposa e se torna então, durante mais 40 anos, nas terras de Midian, um pastor de ovelhas. E aí é quando Deus exatamente fala com Moisés no Monte Horebe, né, ali onde nós conhecemos bem esse momento, essa passagem que Deus, né, se apresenta para Moisés através de uma chama, de um fogo que ardia através de uma sarça, né, de um arbusto. E aí então Deus contempla a vida de Moisés e se utiliza da vida dele, das experiências e do canal que ele tinha com os egípcios para finalmente que ele seja aquele libertador, o libertador do povo hebreu que vivia subjugado, que vivia oprimido aí nas mãos, né, dos egípcios. E aí Deus envia Moisés de volta ao Egito agora com uma grande missão. E o interessante é que hoje eu vou tratar a respeito, eu não vou falar sobre essa situação especificamente, mas eu vou tratar a respeito de momentos em que Deus separa pessoas, momentos onde Deus entra e separa situações, separa pessoas, separa cenários para que os propósitos dele sejam cumpridos. Nós conhecemos por demais, né, um texto que está lá em Mateus 19,6, que diz assim: portanto que Deus uniu, não separe o homem, não separe o ser humano, né? Naquele momento era uma indagação que havia por parte, né, dos doutores da lei, para tentar pegar ali Jesus numa situação onde havia duas vertentes, né, a respeito daquela união inseparável do casamento, que deveria ser então algo indissolúvel, e da carta de divórcio que Moisés então expede, né, que Moisés concede. E Jesus vai falar a respeito exatamente de que a dureza do coração do homem levou Deus a permitir, a possibilitar então que Moisés concedesse aquela carta de divórcio por conta da dureza do coração do homem. Mas o interessante é que muitos de nós, inclusive, usamos esse texto de forma isolada para endossar, para justificar e até para acreditar alianças que nós fazemos e que utilizamos esse texto para então usarmos esse texto para que tenhamos uma voz, para que tenhamos um respaldo até bíblico de que toda união, de que todo o casamento foi Deus quem uniu, né? Então hoje é um dia onde você possa compreender que nem todo casamento, nem toda união, Deus foi convidado a participar, e mais que isso, Deus foi perguntado se de fato essa união partiu do coração de Deus, né? Porque muitas vezes, principalmente quando nós somos jovens ainda, nós tomamos tantas decisões, e principalmente em relação a algo tão sério, né, que vai delimitar os anos, os nossos próximos anos da nossa vida, que é como nós vamos constituir, com quem nós vamos constituir uma família. E nós, levados pelo calor da emoção, das paixões, né, daquele momento que a gente é meio irreverente mesmo, é meio imprudente, a gente não pergunta para Deus se de fato aquela pessoa que Deus colocou na nossa vida é alguém que Ele determinou, né? E aí a gente faz aquilo que está no nosso coração. A gente leva adiante os projetos para levar até um casamento. E aí, o que acontece? Muitos casamentos que já eram fadados a não darem certo, de fato, se acabam. E aí as pessoas dizem, mas olha, o que Deus uniu, o homem não pode separar. De fato, Jesus, ele reforçou essa promessa, que já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem.
Jesus faz questão de dizer que toda a aliança que foi sedimentada debaixo da vontade de Deus, nenhum homem, nenhum ser humano pode separar. Mas nem toda união, nem toda aliança que nós firmamos é resposta de oração. É resposta de um consentimento de Deus. Então, a lição dessa noite aqui, de fato, nós não podemos separar aquilo que Deus uniu, mas existem situações que nós estamos debaixo de uma união na qual Deus não uniu. Há alianças que Deus não estabeleceu. Há relacionamentos que Deus não lhe autorizou. Há sociedades, há pactos que nós firmamos, que nós não perguntamos para Deus, mas que pedimos logo depois de termos firmado o compromisso, a aliança, o pacto que nós fizemos com o outro, como alguém que precisa que alguém endosse, nós chegamos até Deus com um papel em branco e dizemos: Deus, coloca agora a tua assinatura no meu projeto. Autoriza não. Agora só observa e reconhece firma daquilo que eu sozinho decidi. Assina aqui, Deus. Porque a tua palavra me garante que o que o Senhor une, o homem não pode separar. O que o Senhor une é indissolúvel. As alianças que o Senhor tem são princípios teus. O casamento é um princípio teu. Um casamento é algo que foi estabelecido por ti. Então, logo, todo relacionamento que eu determinar, toda decisão que eu tomar e todo princípio que eu mesmo decidi e definir, eu preciso que o Senhor reconheça firme. Só precisa o Senhor assinar. É assim que nós agimos em muitas das nossas situações, das decisões que nós tomamos. Então, de fato, há alianças que Deus não foi consultado, e até foi consultado, mas Deus disse não, né? Hoje eu falava a respeito, a gente conhece uma moça que há muitos anos a gente conhece ela, e eu fiquei sabendo hoje que ela já deve estar no terceiro ou quarto relacionamento da sua vida, e eu descobri que mais um relacionamento fadado, mais um relacionamento que ela está levando com a barriga, né? Porque, e ela fez questão de dizer para a pessoa: olha, eu orei. Eu falei: mas ela não orou? Porque ela tinha dito para mim que havia orado. Mas ela não disse para mim que Deus tinha dito não. Ela disse: olha, pastora, ora, porque eu conheci um rapaz assim assado, parece ser muito bom. Parece, tem uma aparência boa para mim, né? Mas aí eu descobri hoje que Deus tinha dito já para ela não. E ela insistiu. Está pagando consequências altíssimas de uma decisão na qual ela não colocou Deus dentro da decisão, acima da decisão. Então, a primeira lição é, de fato, há uniões que o homem não pode separar. Mas a segunda grande lição que eu quero compartilhar e que está baseada nesse texto que nós acabamos de ler é que também você nem eu não podemos unir o que Deus separou. Não una, não tente religar o que Deus já decidiu separar. Não tente unir o que Deus já separou. Você está compreendendo o que é isso? Esse texto que nós acabamos de ler, em Êxodo 3, no versículo 10, diz assim: vai, pois, imediatamente. Eu o envio a Faraó para separar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Era Deus dizendo para Moisés: olha, Moisés, eu como um Deus onisciente, eu estou consciente, eu estou conhecendo, eu sei de tudo o que o meu povo tem passado.
Eu tenho observado que eles têm vivido momentos de opressão. Eu tenho observado que o meu povo está vivendo miséria. E eu escutei o clamor do meu povo. Eu tenho ciência. Deus, como um Deus onisciente, chega para Moisés e disse: olha, eu estou sabendo e tenho observado o que o meu povo tem passado. Aí Deus chega para Moisés e fala assim: agora você vai e você vai falar para Faraó que eu vou separar aquilo que é meu, aquilo que me pertence, aquilo que tem dono, da situação que eles estão vivendo. Vocês estão compreendendo o que é isso? Deus chega para Moisés e fala: você vai dizer para Faraó o seguinte: olha, vou. E Deus está dizendo, o grande eu sou está dizendo que vai separar o povo dele, que ele observou, que ele atentou para o clamor do seu povo e que agora ele decidiu atender o clamor e separar o seu povo da condição que eles estão. Deus, que é onisciente, mostra que ele pode tirar o povo que é dele, que ele pode atender aquilo que o próprio povo clamou, que o próprio povo suplicou em oração, e ainda garante que estaria nisso, que eu vou estar com você, garante presença. Nós conseguimos ver aí num texto tão pequenininho, em tão poucos versículos, em 5 versículos, nós conseguimos ver 3 grandes e maravilhosos atributos de Deus. Nós conseguimos ver a onisciência de Deus, que observou e que tinha conhecimento do que o seu povo estava passando, a onipotência de Deus, que garante que vai separar o seu povo daquela situação, e a onipresença de Deus, porque ele fala: eu te asseguro que eu vou com você. Eu te asseguro que eu vou estar com você. Onisciência, onipresença e onipotência. E em que isso pode se aplicar à nossa vida? Isso pode se aplicar que nós somos o povo de Deus. Nós fomos de fato aquele povo que Deus separou, que Deus tirou, que Deus isolou da forma como nós vivíamos, das pessoas com quem nós convivíamos, dos relacionamentos que nós tínhamos. Deus, quando entra na nossa vida, inicia-se até então um processo de santificação, e Deus começa a nos mostrar o seguinte: olha, agora que eu habito com o meu Espírito dentro de você, porque você se torna, quando você se converte, morada e templo do Espírito Santo. Aí Deus chega para você e fala assim: olha, agora você não é qualquer um, agora você tem dono, agora você precisa fazer jus à sua nova identidade, e agora eu te separo, eu te tiro daquilo que você fazia para que você faça diferente. Lá em Êxodo 1:4, o primeiro capítulo Gênesis, desculpa, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vai tratar a respeito da criação, de tudo que Deus, vai criando. E em Gênesis 1:4 diz assim: e viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Ou seja, existe de fato um caminho de distanciamento entre o que é santo e entre o que é puro. Existe de fato uma separação entre o que é luz e entre o que é trevas. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos ser luzes, mas nós estamos ainda caminhando como em trevas. Muitas vezes nós queremos ser sal, mas nós não estamos dando sabor e nem tampouco fazendo com que as pessoas tenham sede de Jesus, porque a nossa forma de viver é uma forma que ainda está muito arraigada, ainda está muito ligada e unida àquilo que Deus já separou. E a palavra que Deus tem para essa noite, para essa igreja reunida aqui nessa noite é: não tente unir o que Deus já separou. Não tente religar aquilo que Deus já falou que não.
Porque você de fato é já separado por Deus e para Deus. A palavra santos, né? Nós hoje somos santificados, ou seja, a assembleia, a igreja, que é a reunião dos santos. Por que santos? Por que nós somos tratados na Bíblia como santos? Porque nós somos de fato aqueles que fomos separados por Deus e para Deus. E porque nós fomos separados como um povo de Deus, não nos cabe mais estarmos nos lugares que nós estávamos. Não nos cabe mais fazer as coisas que nós fazíamos. Porque a separação, ela é um processo de posicionamento. Amém? Você tem escutado ao longo dos nossos encontros Deus falando de diversas formas sobre o posicionamento. Deus tem bradado a sua igreja sobre diversas atitudes de posicionamento que Ele espera de nós. E a separação também é um processo de posicionamento. A separação é exatamente Deus tirando aquilo que é dele, aquilo que pertence a ele, de um lugar, de uma situação e de um habitat que não pertence mais a ele. Você está compreendendo o que é isso? Quando nós somos de Deus, quando nós começamos a pertencer a Deus, quando nós começamos a ter um dono que é Deus, Ele zela para que nós não estejamos mais servindo a qualquer um. Nós não podemos, de fato, estarmos em dois lugares onde um lugar é do Senhor e o outro não é. Nós não podemos nos assentar, de fato, na roda dos escarnecedores, porque a sua boca tem que sair dela palavras benditas e não malditas. Escarnecer é falar aquilo que não convém. Escarnecer é dar lugar à carne. E nós precisamos nos portar como templo e morada do Espírito Santo. E como templo e morada do Espírito Santo, nós não temos apenas a presença do Espírito Santo quando nós estamos na igreja. Mas onde quer que nós formos, para onde quer que nós possamos estar, o Espírito Santo vai conosco, porque você é templo dele, ele habita dentro de você. E como é que fica a sua vida quando você leva o Espírito que é santo, o Espírito de Deus que é uma pessoa, para estar num lugar onde Deus não quer que você mais esteja? E Deus chega para Moisés e fala: olha, vai, confronta Faraó e diz para ele que eu vou separar agora. Diz para ele que vai ter uma separação agora. Diz para ele que agora o meu povo vai para onde eu vou mandar. E muitas vezes nós oramos tanto para Deus que Ele estabeleça a sua vontade sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. E Deus começa a mover as peças de lugar. Deus começa a tirar as pessoas que você tinha como pessoas especiais e importantes. E você começa a perguntar para Deus por que essa pessoa saiu da sua vida. Você começa a questionar para Deus por que essa pessoa já não quer mais, não deseja mais estar no lugar que você está. Você não compreendeu? Porque há uma separação entre luz e trevas. Há uma separação onde o que é de Deus, o que não é de Deus. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós nos tornamos peregrinos nesse mundo, mas nós não somos mais dele. E como nós não somos mais dele, é necessário de fato nós nos separarmos das pessoas que Deus não quer mais que nós caminhemos ao lado. Isso faz uma diferença tão tremenda. E eu lembro de uma situação que eu passei, por exemplo. Eu lembro que eu tive a minha experiência com Deus, com Jesus, na verdade, foi assistindo um filme, né? Eu estava assistindo aquele filme Paixão de Cristo no cinema. E ali eu saí do cinema totalmente, eu chorava. E eu saí do cinema muito convicta do sacrifício de Jesus. Eu saí muito convicta de que eu não merecia o que Ele havia feito por mim. E eu saí muito convicta de que eu precisava mudar
o estado da minha vida, de como eu andava e de como eu iria andar a partir dali. Ali foi um momento tremendo que eu tive com Jesus. Mas eu não entendia o que de fato havia acontecido comigo. E alguns dias depois, eu me lembro que eu fui para um show. E eu quando eu fui para esse show, era de Margareth Menezes, um show extremamente, uma esfera espiritual extremamente pesada. Eu fui com mais 3 colegas de trabalho. E quando eu estava lá naquele show, que começou o show de fato, né? A Margareth começou a cantar lá. Eu comecei a sentir uma opressão. Eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a me sentir angustiada por estar ali. E eu falei assim pro pessoal que estava comigo, olha, porque eu tinha ido no carro de uma das pessoas, eu falei, olha, fiquem por aí, eu tô indo embora, eu vou pegar um táxi e vou embora. Eles não entenderam. Mas por quê? Você não queria estar aqui? Eu falei, queria, mas eu não quero mais, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não tô me sentindo bem nesse lugar, eu não tô legal. Então, ó, fiquem aí, fiquem à vontade, vocês não precisam ir embora. Mas eu não quero. E eu fui embora. Né? Tinha começado o show naquele momento, Margareth Menezes começou a cantar. Eu lembro como hoje dessa experiência. E eu me senti mal naquele lugar. E depois foi que eu fui compreender. Porque, na verdade, o Espírito Santo já tinha habitado em mim, porque eu havia aceitado Jesus. Eu havia aceitado o sacrifício de Jesus. Eu havia compreendido o que Jesus tinha feito ali por mim na cruz do Calvário. E naquele momento, quando eu tive essa convicção, ainda levada por uma emoção, porque eu chorava muito, eu saí com a roupa toda molhada do cinema, eu tinha vergonha porque eu chorava. Mas eu já tinha, a partir daquele momento, o Espírito Santo já começou a ministrar que eu tinha um dono agora, que ele já havia me separado, que agora ele já tinha iniciado um processo na minha vida de conversão. Tinha iniciado um processo ali de santificação, sem eu nem mesma perceber o que estava acontecendo. Porque eu já não conseguia mais me enquadrar naquele lugar. Aquele lugar estava me fazendo mal. Porque, de fato, quando nós nos tornamos luz, as trevas não conseguem conviver no mesmo lugar. Então, em algumas separações, Deus já efetivou na sua vida. Deus já efetuou algumas quebras de alianças que você firmou quando você ainda não conhecia o Senhor. Que você firmou sem ao menos ter perguntado para Deus. E aí quando você conhece a Deus, você começa a enxergar de uma forma diferente. E Deus começa a mover as peças de lugar e tira você. E afasta você. E você não está entendendo. Olha, se Deus já separou, não tenta unir o que Ele já separou. Não tenta restabelecer relacionamentos que Ele já disse para você que não são dele. A separação é um processo de posicionamento que você precisa ter. É uma renúncia necessária para você fazer. Não lhe cabe mais os lugares que você frequentava. Não lhe cabe mais as pessoas que você se relacionava. Deus tem coisas novas para o seu povo. Deus tem novidade de vida para o seu povo. E nós estamos ainda insistindo em andar de uma forma que Ele não quer mais que nós andemos. E Ele fala, olha, eu já te separei. Eu já te tirei desse lugar e você está insistindo em estar nesse lugar. Eu já te coloquei num lugar para você criar raízes. Eu já te coloquei no meio de um povo de Deus. Eu já te coloquei no meio de um povo que está debaixo de uma cobertura espiritual atribuída por mim, aprovada por mim. Onde eu já estabeleci a minha proteção e você está insistindo. Talvez você esteja exatamente no lugar agora, onde Deus já falou para você estar, onde é resposta de oração para a tua vida. E você está querendo sair daquilo que Deus já restabeleceu, para voltar para um lugar que Deus já te separou. Você está entendendo o que
isso. Não una aquilo que Deus já separou. Não volte para os lugares que Deus já mandou você sair. E não volte a se relacionar, pactuar alianças que Deus já quebrou, que Deus já destruiu os pactos e alianças. Quem está compreendendo o que Deus está falando nessa noite? De fato, que Deus uniu, não separe o homem, mas também não una o que Deus já separou. Não tente realinhar os projetos de Deus. Não tente dar significado àquilo que Deus já lhe falou, aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Se Deus já falou, faça. Se Deus já confirmou, haja. E se Deus já mandou, obedeça. Não saia do lugar que Deus está exatamente dizendo para você. É para você ficar. Eu separei esse lugar. Esse lugar é santo. E você precisa estar no lugar e no meio de um povo santo. Porque você pode estar indo para um lugar onde a voz do Senhor se torna escassa. Onde Deus já não fala. Onde as pessoas já não ouvem mais a Deus. Eu tenho lido a respeito do livro de Jeremias e quantas verdades. Parece que o livro de Jeremias foi escrito agora em 2020, pós-pandemia. Ele parece mais atual, como eu costumo dizer. Não fui eu nem que falei isso. Acho que foi Billy Graham que falou. Que a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. É verdade. Porque Deus fala através do profeta Jeremias: olha, eu te estabeleci como um profeta para denunciar o pecado, para advertir o meu povo que eles têm buscado caminhos que não são meus, que não são os meus caminhos. E eu tenho visto que existem profetas que ele até fala assim: esses profetas profetizam sonhos que vocês os levam a sonhar. Olha que coisa mais interessante. É como se fosse o seguinte: o profeta vai profetizar exatamente o que o povo deseja ouvir. E Deus fala para Jeremias: esses profetas, eles revelam sonhos que eles querem que eles sonhem. Esses profetas vão dispersar as minhas ovelhas. Porque esses profetas são massageadores de ego. Deus levanta Jeremias e fala assim: eu vou vir com juízo sobre o meu povo e eles vão passar por um processo. Olha a palavra processo. Eles vão passar por um processo muito duro. Eles vão estar agora subjugados através de Nabucodonosor, e isso vai durar 70 anos, que é o que nós conhecemos como exílio babilônico, onde o povo de Deus perde a sua identidade, onde o povo de Deus perde as suas origens, subjugados. E aí quando Deus levanta Jeremias para profetizar que esse processo iria ser por 70 anos, aí levanta-se outro profeta, um coach do século 21, Ananias. Aí Ananias chega para o povo e fala assim: não é bem assim não. Não. Peraí, 70 anos é muito tempo. 70 anos é um juízo muito grande de Deus. Não. Deus não falou isso. Aí levanta-se Ananias e diz assim: não, vai ter de fato opressão por parte de Nabucodonosor, mas não vão ser 70 anos. Quem disse? Vão ser só 2 anos. Sabe como é que o povo recebeu essa profecia? Eita, agora sim, eita glória! Essa é pra gente glorificar de pé. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Levantou-se um que falou que ia ser 70 anos o processo. Aí levanta-se outro que fala: não vão ser 70 anos. Vão ser só 2 anos. Aguenta firme aí.
Deus falou comigo. Aí quando esses dois profetas profetizam, aí Jeremias fala assim, eu continuo profetizando que são 70 anos porque Deus me falou. Aí quando Jeremias sai de perto do povo e de Ananias, esse outro profeta, Deus fala, volta Jeremias. E agora você vai profetizar para um profeta sem vergonha que profetizou mentiras em meu nome. Fala para ele que ainda esse ano quem vai morrer é ele. Sabe o que aconteceu? 2 meses depois que Ananias profetizou que Deus não mandou ele profetizar, ele morreu. E sabe quanto tempo durou o exílio? 70 anos. Porque Deus é Deus. Então, Deus está falando com a sua igreja nesse tempo. Eu não quero mais que vocês tentem realinhar e tentem unir coisas que eu separei. Você já me perguntou, e eu como Deus onisciente, já tenho conhecimento do que você me pediu. Já tenho poder para separar, para fazer o que você me pediu e que é da minha vontade. Agora eu te garanto que nesse processo de separação eu estarei presente. Consegue observar que esse Deus que fala se responsabiliza? Consegue entender que mesmo quando ele manda separar, ele estabelece a presença dele no lugar daquilo que você acha que você perdeu? Você consegue imaginar que você, como um povo santo, uma geração eleita que Deus deseja levantar, um sacerdócio real que Deus deseja estabelecer através de você e da sua vida, não lhe cabe mais atitudes que você tinha? Não lhe cabe mais lugares que você frequentava? Não lhe cabem mais relacionamentos que você já separou e que você está talvez desejoso de voltar? O povo hebreu desejou muitas vezes voltar também para o Egito. Deus falou, Deus providenciou a saída deles do Egito e por muitas vezes eles desejaram voltar para o lugar que Deus havia separado. Voltar para o povo que Deus já havia os tirado. E o que é pior, desobedeceram. Não creram na promessa de Deus. Porque quando começaram a ver as dificuldades, quando começaram a ver que havia gigantes na caminhada, quando começaram a ver que havia lutas a serem travadas, preferiram entrar na zona de conforto da descrença. Preferiram acreditar que não teriam aquilo que Deus prometeu. E sabe o que acontece? Não tem promessa. Não teve Canaã para quem não creu. Não tem promessa para quem não quer passar pelo processo da separação do que Deus quer para a sua vida e do que Deus tem para a sua vida. Não insista naquilo que Deus já bradou para você. Não tente, novamente eu falo, não tenta unir o que Deus já separou. O processo pode ser difícil, mas Deus garante presença. E é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o preço da desobediência é amargo. E o que é pior, a solidão de Deus é algo que ninguém merece. É horrível não ouvir mais a voz de Deus. É horrível não sentir mais a presença de Deus. E só os separados, só os justificados e só os santificados, que foram separados por Deus e para Deus, podem de fato gozar daquilo que Deus tem para eles. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para essa igreja nessa noite. Guarda essa palavra no seu coração. Não tente separar o que Deus uniu e não tente unir
o que Deus separou. Palavra de Deus para a sua vida. Recebe essa palavra aí no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Que Deus possa te dar um restante de semana de presença dele. Até domingo no nome de Jesus.